Vivemos em uma era em que a negatividade não grita, ela sussurra. Ela está nos comentários disfarçados de preocupação, nas manchetes sensacionalistas que moldam nossos medos, nas comparações silenciosas que fazemos ao navegar pelas redes sociais. Está presente também nas conversas rotineiras, carregadas de queixas, julgamentos e pessimismo. O problema é que, muitas vezes, nem percebemos o quanto essas pequenas doses de toxicidade estão se acumulando em nossa mente, moldando nosso humor, drenando nossa energia e distorcendo nossa percepção da realidade. A negatividade tornou-se invisível, mas profundamente presente. E nesse cenário, proteger a mente se torna não apenas uma escolha, mas uma necessidade vital. Por isso, neste vídeo, vamos explorar um princípio filosófico simples, mas extremamente poderoso, que funciona como um verdadeiro escudo mental contra toda essa carga tóxica. Um princípio milenar, esquecido por muitos, mas que, quando colocado em prática, tem o poder de transformar sua relação com o mundo ao seu redor e, principalmente, com o mundo dentro de você. Agora, antes de revelar esse princípio, é preciso entender por que nossa mente se tornou um campo de batalha tão vulnerável à negatividade. Desde os tempos antigos, filósofos já sabiam o que a ciência moderna só recentemente começou a comprovar: a mente humana é moldada por aquilo que ela absorve repetidamente. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa simples afirmação revela uma verdade profunda. A mente é um campo de batalha onde ideias, crenças, emoções e julgamentos estão constantemente em conflito, e é nesse terreno que a negatividade encontra espaço para se enraizar. Imagine sua mente como uma cidade em constante construção. Cada pensamento é como um tijolo, e tudo o que você consome, conversas, notícias, redes sociais, até mesmo a sua autoimagem, contribui para a estrutura dessa cidade. Quando a maioria desses materiais vem carregada de medo, crítica, comparação e frustração, você começa, sem perceber, a viver em uma arquitetura mental disfuncional, uma cidade cinzenta, instável e constantemente ameaçada por colapsos emocionais. E o mais perigoso, essa construção acontece de forma automática. A maioria das pessoas nunca aprende a selecionar os tijolos que está usando. Elas reagem, absorvem e se deixam levar. Por isso, a filosofia entra como uma ferramenta prática, não como um conjunto de ideias distantes, mas como uma forma de filtrar, interpretar e ressignificar tudo que chega até a mente. E é justamente nesse ponto que o princípio filosófico que revelaremos a seguir começa a agir como um escudo, ensinando você a tomar o controle da sua própria construção mental. Entre os muitos tesouros da filosofia antiga, há um conceito poderoso que, infelizmente, foi sendo deixado de lado ao longo dos séculos: a ataraxia. Esse termo grego pode ser traduzido como tranquilidade da alma ou imperturbabilidade. Para escolas filosóficas como o estoicismo e o epicurismo, alcançar a ataraxia era um dos objetivos supremos da vida, porque significava viver com paz interior, independentemente do que acontecesse fora. A ataraxia não é apatia, nem indiferença ao mundo. Ao contrário, trata-se de um estado de consciência em que o indivíduo é capaz de observar o caos externo sem ser arrastado por ele. É como estar no olho de um furacão. Tudo gira em volta, mas no centro há silêncio, clareza e estabilidade. Essa é a verdadeira blindagem contra a negatividade. Mas como se chega à ataraxia? Os filósofos ensinavam que ela é conquistada por meio da razão. Quando você entende que não pode controlar os eventos, mas pode controlar sua resposta a eles, dá o primeiro passo. Quando aprende a distinguir o que depende de você do que não depende, começa a libertar sua mente da ansiedade. E quando se treina para julgar menos, esperar menos e aceitar mais, não com passividade, mas com lucidez, começa a construir esse escudo interno que te torna inabalável. Esse princípio foi esquecido porque vivemos em uma era de estímulo constante, onde a mente raramente encontra silêncio. Mas redescobri-lo é um dos maiores presentes que a filosofia pode oferecer hoje. E nos próximos capítulos, você verá como esse conceito pode ser cultivado na prática, e como ele transforma sua relação com o mundo ao redor. Muitas vezes imaginamos a filosofia como algo abstrato, distante da vida real. Mas os filósofos antigos viam as ideias como ferramentas, instrumentos práticos para proteger a mente e cultivar a liberdade interior. A filosofia não era um exercício puramente intelectual, era um escudo contra a confusão, o sofrimento desnecessário, sobretudo, contra a negatividade. Ao adotar princípios como a ataraxia,
o domínio da razão e o desapego racional, você começa a criar uma espécie de muralha mental. Essa muralha não é construída para isolar você do mundo, mas para impedir que o mundo te desestabilize à primeira provocação. Quando alguém tenta te ofender, por exemplo, em vez de reagir impulsivamente, você aplica o ensinamento estoico. Se é verdade, devo aprender com isso. Se não é, por que me afetaria? É aí que a filosofia se torna autodefesa. Ela impede que pensamentos negativos, julgamentos alheios ou situações fora do seu controle abalem sua paz interior. E mais, ela impede que você se sabote com interpretações distorcidas ou emoções mal direcionadas. Ao cultivar essa atitude filosófica diante da vida, você se torna menos reativo, mais centrado e mais difícil de ser manipulado emocionalmente. A filosofia, então, deixa de ser um conjunto de ideias antigas e passa a ser uma força viva, um aliado silencioso que te acompanha em cada decisão, em cada dificuldade. A ataraxia, termo grego que significa tranquilidade da alma, era considerada por filósofos como Epicuro e os estoicos como o mais alto bem que se pode alcançar, um estado de serenidade profunda, imperturbável pelas oscilações do mundo externo. Mas como transformar esse ideal filosófico em prática diária, especialmente em um mundo tão acelerado e caótico como o nosso? Tudo começa com consciência. Quando você se depara com uma situação estressante, um trânsito intenso, um comentário agressivo, uma notícia ruim, o impulso automático é reagir com irritação, medo ou julgamento. A prática da ataraxia convida você a observar esse impulso, sem se deixar dominar por ele. Não se trata de suprimir as emoções, mas de perceber que você pode escolher como reagir. A segunda etapa é o uso da razão. Os filósofos nos ensinam que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Se você muda a interpretação, muda também a emoção associada. Um erro cometido, por exemplo, pode ser visto como uma catástrofe, ou como uma oportunidade de aprendizado. A escolha está na sua perspectiva. Aplicar a ataraxia no cotidiano significa incorporar pausas conscientes no fluxo da vida, respirar antes de responder, refletir antes de julgar, aceitar antes de resistir. Significa também cultivar hábitos mentais que reforcem essa tranquilidade, como meditação, journaling e leitura filosófica. Ao fazer isso de forma consistente, você começa a notar uma transformação. As pequenas frustrações deixam de ser tão pesadas, os conflitos se tornam mais fáceis de lidar. Sobretudo, sua mente se fortalece contra os ataques da negatividade, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua maneira de vê-lo. Em um mundo onde a comunicação está cada vez mais carregada de emoções, apelos subjetivos e manipulações sutis, a lógica pode se tornar sua melhor aliada para manter a mente protegida. Quando usada com sabedoria, ela funciona como um escudo contra os jogos emocionais que visam desestabilizar, controlar ou influenciar suas decisões sem que você perceba. A manipulação emocional costuma se apresentar de forma disfarçada, chantagem afetiva, culpa, exagero, vitimismo ou até mesmo elogios vazios. São mecanismos que visam desativar seu pensamento crítico e acionar suas emoções mais profundas. No momento em que você identifica que está sendo levado por um apelo emocional, e não por argumentos racionais, você dá o primeiro passo para se libertar dessa influência. A lógica, nesse contexto, exige que você faça perguntas. Esse argumento faz sentido? Há evidências concretas para essa afirmação. O que essa pessoa está tentando obter com esse discurso? Quando você se acostuma a pensar dessa forma, começa a perceber com mais clareza os padrões de manipulação à sua volta. Mais do que reagir emocionalmente, você aprende a responder com ponderação. Você não se fecha às emoções, mas passa a interpretá-las com filtros mais refinados. A lógica não mata a empatia, ela apenas a equilibra. Assim, sua mente se torna menos suscetível a armadilhas emocionais e mais preparada para fazer escolhas conscientes. A filosofia racionalista não é apenas um conjunto de ideias abstratas, ela é, acima de tudo, uma prática. Assim como o corpo pode ser fortalecido com exercícios físicos, a mente pode ser treinada com exercícios racionais. E esse treinamento é essencial para quem deseja ter clareza, paz interior e liberdade frente às pressões externas. Treinar a mente racionalmente começa com um hábito simples: questionar. Questionar não no sentido de duvidar de tudo de forma cínica, mas de examinar o mundo com curiosidade crítica. Quando você lê uma notícia, escuta uma opinião ou até sente uma emoção forte, o racionalista se pergunta: o
que está por trás disso? Existe uma premissa oculta aqui. Essa ideia resiste à análise lógica. Outro exercício poderoso é o da reconstrução dos argumentos. Ao invés de apenas aceitar ou rejeitar uma opinião, o filósofo racionalista tenta reconstruí-la passo a passo, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Isso exige atenção, clareza de pensamento e humildade intelectual. Muitas vezes, ao fazer esse esforço, percebemos falhas de raciocínio, generalizações, ou falácias escondidas em ideias que à primeira vista pareciam sólidas. Além disso, o racionalismo nos convida a observar a nós mesmos, nossas emoções, crenças e reações, não para reprimi-las, mas para compreendê-las com um olhar lógico. O objetivo não é eliminar as emoções, mas fazer com que elas sirvam à razão, e não o contrário. Ao praticar diariamente essa forma de pensar, sua mente se torna mais disciplinada, mais lúcida e mais difícil de ser enganada. Esse é o verdadeiro poder do treinamento racional, uma mente que não apenas pensa, mas pensa melhor. A verdadeira utilidade de qualquer conhecimento filosófico está em sua aplicação prática. De nada adianta compreender conceitos elevados se eles não se traduzem em ações concretas que transformam sua vida. E é exatamente aqui que a filosofia racionalista mostra seu poder, ao fornecer ferramentas que você pode usar no dia a dia para conquistar mais paz, clareza e controle emocional. Imagine, por exemplo, uma situação de conflito, no trabalho, em casa ou nas redes sociais. A resposta instintiva costuma ser emocional, raiva, irritação, defensividade. Mas um filósofo racionalista treina-se para pausar. Ele respira, observa a situação com certo distanciamento e pergunta: o que realmente está acontecendo aqui? Quais são os fatos? O que é interpretação emocional e o que é realidade objetiva? Outro exemplo prático está nas decisões importantes. Quantas vezes você já tomou uma decisão com base em medo, pressão social ou impulso? A racionalidade sugere um outro caminho: pesar os prós e contras, prever consequências, identificar valores envolvidos e, principalmente, manter a mente calma e clara para fazer escolhas alinhadas com seus princípios, não com seus impulsos momentâneos. Esse conhecimento também pode ser aplicado em algo tão simples quanto seu diálogo interno. Ao invés de se culpar ou se criticar duramente diante de um erro, o racionalista analisa o ocorrido. O que aprendi com isso? Qual é a explicação lógica para esse comportamento? Como posso agir de forma diferente no futuro? Isso fortalece a autoestima e evita o ciclo da autossabotagem. Viver racionalmente não é viver friamente, mas sim viver com sabedoria, com discernimento, com responsabilidade. É um estilo de vida que privilegia a lucidez no lugar da reatividade, e esse é um dos maiores segredos para a verdadeira paz de espírito. Vivemos em um mundo repleto de estímulos, desafios e pressões externas. Mas, por mais caótico que o ambiente possa parecer, há um refúgio inabalável dentro de nós, a nossa mente. O princípio da dicotomia do controle nos ensina que, embora não possamos controlar os eventos que acontecem ao nosso redor, sempre podemos controlar a nossa resposta a eles. Ao internalizar esse princípio, ganhamos a verdadeira liberdade, a liberdade de escolher como reagir, de não sermos reféns das circunstâncias externas. Este conceito filosófico não é apenas um guia teórico, mas uma prática diária que, se aplicada com consistência, pode transformar a maneira como lidamos com a negatividade. Use a dicotomia do controle todos os dias e experimente como, mesmo diante do caos, sua mente pode permanecer em paz, protegida das influências externas. Sua mente é o último reduto de liberdade. É sua responsabilidade blindá-la.